O melhor tempo de jogo do time desse ano, né? Muito intenso, muita pressão no campo de ataque, recuperação da bola, perdia, pressionava, recuperava, iniciava novos ataques, dentro do conceito que o Tite coloca em prática nessa equipe, mas com um ponto negativo que já é um crônico problema dessa equipe, que são as muitas chances desperdiçadas, muito gol perdido. Eu quero destacar uma coisa interessante. Para mim, o mais importante não foi a vitória, não foi nem a goleada, os 4-0. Para mim, o mais importante foi ver como o time do Flamengo, pela primeira vez esse ano, fluiu. O Pedro foi vaiado. Por que o Pedro foi vaiado? A torcida prefere o Gabigol? Ok, acho até justo, e pela história que o Gabigol tem, perfeitamente. Mas vaiar o Pedro, realmente o Pedro, ele já teve momentos que ele mereceu vaia. Mas eu acho que não é agora. Eu tô queimando a língua com o Luiz Araújo. Luiz Araújo fez um grande primeiro tempo hoje. O Cebolinha, mais uma vez, jogou muito bem no primeiro tempo, né? Vale lembrar que o primeiro tempo foi melhor do que o segundo, embora o Flamengo tenha feito o mesmo número de gols e poderia ter feito até mais. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence o Boa Vista aí por 4-0 aí, né, com o show de Arrascaeta, a melhor partida do Flamengo aí no ano de 2024. Vamos ver o que a mídia esportiva falou dessa vez aí sobre essa vitória, esse massacre do Flamengo diante do Boa Vista. E próximo confronto do Flamengo é o grande desafio, né? Flamengo e Fluminense valendo possivelmente, né, o título da Taça Guanabara. Mais uma partida muito boa do Flamengo, o Arrascaeta jogou muito. Pedro saiu vaiado, eu acho que foi um ponto que a gente tocou aqui no vídeo, né, que o Pedro foi vaiado mesmo fazendo gol, desperdiçando um pênalti e tendo chances para tranquilamente fazer 3 gols na partida, né? Então acho que esse questionamento de o Pedro sair vaiado e o Gabigol entrar sendo aplaudido é um ponto que a gente tocou aqui muito aqui nesse vídeo aqui. E tem mais enrolação, vambora com mais um vídeo aí. Deixa seu like, já deixou o like? Deixou? Vambora com mais um vídeo aí, galera. Tamo junto e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão aqui no canal Imperador da Nação React. Beleza? Então vambora com mais um vídeo aí e é nóis. Valeu! Com 2 de Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro goleou o Boa Vista, Mauro. O primeiro tempo do Flamengo foi talvez o melhor tempo de jogo do time desse ano, né? Muito intenso, muita pressão no campo de ataque, recuperação da bola, perdia, pressionava, recuperava, iniciava novos ataques, dentro do conceito que o Tite coloca em prática nessa equipe, mas com um ponto negativo que já é um crônico problema dessa equipe, que são as muitas chances desperdiçadas, muito gol perdido. Isso já acontece há algum tempo, tem que ser trabalhado. Não é possível uma equipe que para marcar um gol tem que criar 4, 5 chances. Isso acontece já há algum tempo com o Flamengo. Não fosse esse problema, o primeiro tempo já sairia com um placar parecido com esse do final do jogo, 3 ou 4-0. No segundo tempo o cenário não mudou muito, mas o time naturalmente jogou mais 2 gols, com o Arrascaeta aparecendo bem ali. Agora vamos ouvir aí o Eric. Então falava, né, que no segundo tempo o time dobrou o placar, perdeu novamente mais chances. O Pedro, que é o goleador da temporada, com 8 gols em 8 jogos, acabou perdendo um pênalti, tinha perdido 2 boas chances no primeiro tempo. Não foi uma noite feliz para o camisa 9, mesmo assim deixou a sua marca, né? Fez o segundo gol. Mas acho que o Flamengo está mostrando aí evolução pouco a pouco, alguns jogadores mais à vontade, o Varela mais à vontade. O Wesley entrou bem no jogo no pouco tempo que esteve em campo. O Ayrton Lucas fez um bom primeiro tempo. O Vinha entrou muito à vontade também ali pelo lado esquerdo, fazendo jogadas com o Bruno Henrique principalmente. Então o Flamengo que vai avançando, vai amadurecendo, e domingo terá um jogo contra o Fluminense, que tem sido um adversário difícil. No retrospecto recente, o Fluminense tem mais vitórias do que o Flamengo nas últimas temporadas, no confronto direto. No ano passado foram 7 jogos com total igualdade, né? Em vitórias, empates, mesmo número de vitórias para cada lado. O Fluminense venceu a final carioca, o Flamengo eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, e no domingo eles vão se enfrentar novamente. E esse jogo pode praticamente definir quem vai ficar com a Taça Guanabara. Os dois se enfrentam. Na última rodada, o Fluminense enfrenta o Botafogo, o Flamengo terá o Madureira pela frente. Então, se o Flamengo domingo empatar, ele vencendo o Madureira, ele fica com a Taça Guanabara e a primeira posição na fase de classificação do campeonato. Eu quero destacar uma coisa interessante. Para mim, o mais importante não foi a vitória, não foi nem a goleada, os 4-0.
Para mim, o mais importante foi ver como o time do Flamengo, pela primeira vez esse ano, fluiu. O jogo do time do Flamengo fluiu, estava solto, saía da defesa para o ataque com rapidez, com voluntariedade, com jogadores pelas pontas realmente funcionando como extremas. Né? O Tite, que é tão apaixonado pelo esquema dos pontinhas, com o qual eu ainda faço algumas reservas, mas hoje eu sou obrigado a admitir que deu muito certo. Deu muito certo. O Boa Vista não é um grande adversário? Não, não é. Mas também não é dos piores. O Boa Vista tirou ponto do Botafogo e tirou ponto do Fluminense. Derrotou o Botafogo e empatou com o Fluminense. Então, não é uma carne assada assim tão colossal como pode parecer. Só que a maneira como o Flamengo jogou hoje fez o Boa Vista parecer uma carne assada. O Flamengo já começou, a primeira jogada do Flamengo foi aquela pelo Cebolinha pela esquerda, que atrasou para o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas bateu e quase fez 1-0 com menos de um minuto de jogo. Aliás, o que jogou o Ayrton Lucas, hein? O que faz uma boa sombra, né? O Vina entrou no final, vamos falar dele também. Me surpreendeu até sobre um certo aspecto, mas já vamos conversar sobre ele. Mas o fato é que o Ayrton Lucas jogou muito bem. E aí, logo depois, saiu o primeiro gol, o gol do Luiz Araújo. Depois saiu o segundo, o gol do Pedro. Em menos de 15 minutos, o Flamengo já vencia por 2-0. Mas, insisto, o que mais me agradou não foram os gols nem a goleada. Foi a forma constante que o Flamengo continuou buscando o jogo. Coisa que eu não via desde os tempos do Jorge Jesus. Não quero comparar, não, hein? Não quero comparar mesmo. Até porque começaram a surgir umas comparações meio estapafúrdias, né? Hoje em dia o futebol é um grande, vamos assim dizer, mundo de estatísticas. Então tem gente já querendo comparar os 20 primeiros jogos do Jesus com os 20 do Tite. O Tite está igual ao Jorge Jesus, ou está um pouquinho melhor. Não faz o menor sentido essa comparação. Tanto que nos seus primeiros 20 jogos, o Jesus teve as 2 derrotas. Ou seja, metade das derrotas que ele ia ter um ano depois. Ele teve ao todo 4, e nos primeiros 20 jogos ele teve 2. Uma para o Emelec e outra depois para o Bahia. Momentos em que o time estava começando, momentos em que o Felipe Luiz estreou contra o Bahia, por exemplo, tomou um banho de bola. Enfim, eu acho um absurdo você fazer qualquer comparação, pelo menos por enquanto, dos primeiros jogos do Jesus com o Tite. Os jogos de Jesus se firmaram a partir desses primeiros 20 jogos. A partir daí, o time do Flamengo começou a voar mesmo. Né? Mas, inegavelmente, hoje, e eu acho importante ressaltar isso, o time do Flamengo demonstrou pelo menos uma coisa em relação ao time do Jorge Jesus. Fome. Fome de gol. Fome de tentar fazer o maior número de gols possível. Não interessa que já estava ganhando. Com 13 minutos do primeiro tempo, o jogo estava decidido, 2-0. Alguém acreditava que o Boa Vista ia conseguir virar um jogo contra o Flamengo no Maracanã? Claro que não. Mas o que o Flamengo fez? Continuou em cima, continuou marcando, continuou mordendo a saída de bola deles e continuou indo direto para o gol. Isso que muita gente está falando agora, e eu já vi aqui que tem muita gente que fala, e durante o jogo também, nos twitters da vida, a gente via, a saída do Gerson foi que possibilitou isso tudo. Acho um pouco, vamos assim dizer, cruel e, ao mesmo tempo, um pouco precipitado você atribuir uma coisa diretamente à outra. Mas que, de fato, sem o Gerson, o time ficou mais rápido, isso ficou. Agora, será que se o Gerson estivesse jogando, num dia como o de hoje, ele também não teria acelerado um pouco mais as coisas? Isso é algo que a gente só vai poder ver mais lá para frente. Até porque eu estive estudando hoje, conversando com alguns amigos médicos, o que o Gerson tem no rim não é simples. Não é simples. É muito grande a possibilidade dele ter que fazer uma operação. E mesmo que ele não faça a cirurgia, ele vai ficar um tempo fora do time do Flamengo. A maioria das pessoas com quem eu conversei disse assim, olha, dificilmente ele volta a jogar no Carioca. Então, olha só, essas coisas acontecem. Às vezes, as circunstâncias levam um time a se encontrar. O time do Flamengo hoje me pareceu um time que se encontrou. O time do Flamengo hoje é esse aí o titular. Claro, o Igor Jesus, que voltou a jogar bem, diga-se de passagem, está se demonstrando um jogador de meio campo muitíssimo interessante, mas o Igor Jesus, naturalmente, será reserva do Pulgar. Mas o meio campo com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta é um meio campo mais ágil do que um meio campo com Pulgar, Gerson e Arrascaeta, como foi no jogo anterior.
Então, eu acho que são aquelas coisas, né? O Tite gosta de dizer, o campo fala. O campo hoje falou o seguinte, olha, esse time do Flamengo é talvez a melhor formação, com os dois pontas. Eu estou muito curioso e continuo a achar que vai ser o grande teste para ver Tias, um Salu aqui pela goleada, pela liderança e pela situação excelente na Taça Guanabara, que a gente vai falar daqui a pouco. O Flamengo só perde essa Taça Guanabara se perder o Fla-Flu. Se empatar o Fla-Flu, o Flamengo será campeão da Taça Guanabara, porque a diferença de saldo de gols é de 7. Então, o Fluminense teria que chegar na última rodada contra o Botafogo, que deve estar jogando a vida, e tentar tirar um saldo de 7. Não existe, esquece. O Fluminense, para ser campeão da Taça Guanabara, só se derrotar o Flamengo no Fla-Flu. Se não derrotar, se for empate, o Flamengo será o campeão da Taça Guanabara, a menos que com um tropeço completamente inesperado na última rodada do Flamengo. Mas então, continuando aqui a história, eu acho que o Tite hoje pode ter começado realmente a encontrar o time. E a única dúvida que eu tenho, e eu sei que muita gente vai discordar, porque tem muita gente que implica com o Gabigol hoje em dia. O Gabigol passou a ter uma torcida, uma parte grande da torcida do Flamengo, contrária a ele, por causa de um ano técnico que ele teve no ano passado, do próprio comportamento antiprofissional que ele teve em determinados momentos. Mas eu continuo a achar que a posição que ainda está mais em aberto nesse novo time do Flamengo é a de centroavante, é a do Gabigol, com o Pedro. Porque o Pedro hoje... mas o Pedro fez um hat-trick no último jogo. É verdade, fez um hat-trick. O Pedro é o artilheiro do Flamengo no Carioca, né? Abaixo do garoto Nova Iguaçu, mas é um dos principais artilheiros. Mas o Pedro está perdendo muito gol, gente. Hoje a atuação do Pedro, mesmo fazendo um gol, a atuação do Pedro foi ruim. E eu acho mais, eu continuo a achar que para esse esquema, ainda mais nesse esquema rápido, nesse esquema que a gente está vendo o Flamengo começar a deixar fluir o seu jogo, a ir para o ataque, para tentar fazer um gol atrás do outro, a sensação que eu tenho é que o Gabigol talvez se encaixe mais, pela sua velocidade, pela sua capacidade de deslocamento. O Pedro é um jogador que costuma ficar mais parado, joga mais parado. E hoje, insisto, depois de fazer um gol de cabeça, perdeu pelo menos outras 3 grandes chances e ainda bateu pessimamente o pênalti. Pessimamente o pênalti. E eu notei uma coisa que é até compreensível. Perdão. Mas é o seguinte, cara. Na hora do pênalti, já estava o Gabigol e o Bruno Henrique para entrar. O Gabigol queria entrar. O Pedro fez questão de pegar a bola e dizer, bato eu. Quem faz questão de pegar a bola e dizer, bato eu, tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol. Não pode dar aquele peteleco. Muita gente vai dizer, não, mas o Gabriel estava frio. Talvez não fosse melhor entrar o Gabriel porque ele estava frio. Ok, isso aí era uma decisão para o Tite tomar. Acho até que o Tite acabou tomando e manteve o Pedro. Talvez muito pelo fato do Pedro ter pegado a bola e ter ido para a marca do pênalti. Mas foi muito mal. Bateu muito mal o pênalti. Já não é o primeiro. Então, voltando ao time, eu acho que o time começou a se estabelecer muito claramente. Quer dizer, hoje o Fabrício Bruno não jogou por causa de vamos assim dizer, de uma forma de poupá-lo, já que ele vinha jogando direto, mas o Fabrício Bruno é titular absoluto. E hoje, para minha boa surpresa, o Davi Luiz jogou bem hoje. O Davi Luiz hoje acertou os passes que todos os outros técnicos anteriores, posicionais, tentavam que ele acertasse aqueles passes longos em direção ao ataque. Ele hoje acertou pelo menos umas 3 bolas daquela. Numa, inclusive, botou a Arrascaeta na cara do gol, a Arrascaeta cruzou e o Pedro, sozinho, cabeceou para fora. Então, mas não vai ser titular. O Davi Luiz vai ser um bom reserva. Então... Eu gostaria de entender isso também. Por que o Pedro foi vaiado ao sair hoje do jogo? Ele jogou bem, o Pedro, né? E nesse momento, se há pouco tempo se falava... Boa noite, Lineberg. Há pouco tempo se falava assim, eu falei aqui, tem que haver uma disputa entre Pedro e Gabigol. Nos últimos jogos, o Pedro ele assumiu, né, uma vantagem nessa disputa aí. Ele entrou, fez gols, está jogando bem. O Tite prefere o Pedro. E o Pedro, nesse momento, ele é o titular
da equipe do Flamengo. Ele está levando vantagem em relação ao Gabigol. Então, eu acho que, e assim, pelo que eu fiquei sabendo, por que eu estou falando isso? Porque eu estava no Paramount Plus narrando o jogo entre Always Ready e Sporting Cristal. Foi 6-1 para o Always Ready, pela eliminatória da Libertadores da América. E fiquei sabendo, comentários e tal, o Pedro foi vaiado. Por que o Pedro foi vaiado? A torcida prefere o Gabigol? Ok, acho até justo, e pela história que o Gabigol tem, perfeitamente. Mas vaiar o Pedro, realmente o Pedro, ele já teve momentos que ele mereceu vaia. Mas eu acho que não é agora. Agora o Pedro está jogando muito bem. E eu vou te falar o seguinte, é um privilégio do Flamengo contar com 2 jogadores deste gabarito, Pedro e Gabigol. Qual time no mundo tem 2 centroavantes deste gabarito? São raros, hein? São raros. Você não vai encontrar com facilidade, não. 2 times, um Pedro e o outro Gabigol. Jogadores de alto nível, né? Quando o Pedro não joga, joga o Gabigol. Quando o Gabigol não joga, joga o Pedro. Ou estão juntos, eles podem jogar juntos, embora o Tite não pense nisso. É um privilégio, né? Então, realmente, eu não entendo, mas cada um tem o direito de se manifestar. E aqui muitos elogios ao Luiz Araújo, mais uma vez. Esse rapaz, realmente, ele vai ganhando espaço no time do Flamengo. Ele não tinha convencido muito o Tite na temporada passada, tanto é que o Tite insistiu para a contratação de um jogador pela direita, que é a posição dele, mas parece que ele está fazendo o Tite mudar de ideia. Ele está atuando muito bem ali, o Luiz Araújo. O Vinha teve uma boa estreia, né? O Vinha, ele é um grande lateral, né? E eu diria mais, se der a lógica, o Vinha vai ser o titular do Flamengo. E aí, mais uma vez, o Flamengo vai ficar numa situação privilegiada, porque terá o Vinha e o Ayrton Lucas para a mesma posição. Então, quando um não jogar, o outro vai entrar ali. Aliás, o Flamengo, como é tradição no clube, revelar jogadores, aquela velha história de que craque o Flamengo faz em casa, parece que o Flamengo está descobrindo uma solução caseira muito interessante para volante e que estava lá há muito tempo e que ninguém dava bola, hein? Chamado Igor Jesus. Mérito do Tite, que está dando oportunidade para o rapaz, que já está lá há algum tempo, teve algumas participações, não foi bem, mas nunca teve a confiança de um treinador como o Tite está agora, dando a ele, né? E isso faz diferença para qualquer um, em qualquer atividade. Se você percebe que o seu chefe te dá moral, gosta do seu trabalho, confia em você, você vai render melhor. E o Tite está fazendo isso com o Igor Jesus. Então, a lesão a saída do Thiago Maia, né, o problema do Pulgar, o problema do Gerson, tudo isso está conspirando para que o Igor Jesus tenha uma chance e parece que o Flamengo está encontrando uma solução caseira muito boa, porque esse rapaz tem qualidade, né? Ele é aquele... Ele pode se tornar, inclusive eles têm características parecidas, ele pode se tornar um João Gomes, porque o João Gomes era assim, gente. Se vocês se lembram, o João Gomes, ele foi lançado pelo Domi. O Domi lançou o João Gomes. Aliás, o Domi fez algumas coisas boas no Flamengo.
ele foi lançado pelo João Gomes. Aí, na sequência, veio o Rogério Ceni, que aproveitou, mas não muito, mas aproveitou. Aí o Renato Gaúcho chegou, simplesmente andou para o João Gomes, não usou o João Gomes. O Paulo Souza recuperou o João Gomes, passou a usá-lo mais. A justiça tem que ser feita. E com o Dorival Júnior ele explodiu, o João Gomes. Então é um panorama parecido. Alguns técnicos passaram pelo Flamengo, não observaram e deram chance para o Igor Jesus, e agora com... Opa, tá pitando aqui. Comidinha tá pronta, daqui a pouco eu como depois da live. Ele agora, com o Tite, está tendo uma oportunidade com confiança. É uma situação muito parecida com a do João Gomes. E eles têm uma característica parecida. O João Gomes é mais jogador, na minha opinião, tá? E lá na Premier League ele está mostrando isso e provavelmente será chamado para a seleção brasileira merecidamente. Já era para ter sido convocado pelo Fernando Diniz. Mas, assim, é parecido. E o Igor Jesus ele pode se tornar um João Gomes. Um jogador que é da casa, feito na base. Normalmente, santo de casa não faz milagre, não tem muito prestígio. Um time como o Flamengo, que está numa condição financeira excepcional, muitas vezes busca contratar nomes, jogadores, e não olha muito para dentro de casa. E esse é um mérito que o Tite está tendo nessa passagem pelo Flamengo. Dá para perceber que ele está olhando com atenção para o que ele tem em casa. E ele já chegou a declarar o seguinte: se é para trazer um jogador, é para jogar. De La Cruz, Vinha, o Léo Ortiz, se viesse, esses caras chegam para jogar. Léo Ortiz eu nem sei, mas o De La Cruz e o Vinha, sim. Se não, vamos aproveitar o que a gente tem. Tem bons garotos aqui, tem uma boa base. E ele está fazendo isso muito bem. E o Igor Jesus, repito, ele pode ter uma trajetória parecida com a do João Gomes. Jogo em que poupou o Fabrício Bruno, foi com o Davi Luiz na zaga. E a gente viu falando do Igor Jesus, né? Ele acaba jogando porque o Gerson está internado ainda com uma infecção renal. O Eric Pulgar está com uma virose, era dúvida, não foi para o jogo. E o Alan está com dengue. Então, são 3 opções do Flamengo que o Tite não contou. E domingo tem Fla-Flu, hein, Elton? Então, para projetar até, tá engrossando o caldo do Flamengo, mesmo com esse freio de mão puxado, com os gols perdidos, que o próprio Pedro admite. O Flamengo está evoluindo na mão do Tite? Tá evoluindo, né? Eu vi os colegas falando do melhor jogo do Flamengo na temporada, né? E a gente volta à história desse trecho da temporada. O Flamengo teve 2 jogos competitivos. Um venceu o Botafogo por 1-0, tem pouco tempo. Aliás, foi uma sequência, né? Acabou empatando com o Vasco por 0-0 e acabou vencendo o Botafogo. Esse time que Tite colocou em campo nessa temporada não levou gol ainda, porque o único gol que o Flamengo levou foi aquele gol contra o Nova Iguaçu, que foi com uma equipe alternativa, porque o Flamengo estava nos Estados Unidos. Então, um time que não sofreu gol. É uma defesa sólida para um campeonato que 2 jogos exigiram essa equipe do Flamengo. Então, acho que é um time muito superior aos adversários no Campeonato Carioca. E aí a gente inclui também Vasco e Botafogo pelo grupo, né? Pelo elenco. É claro que os clássicos igualam um pouco a história. O Fluminense é diferente. O Fluminense é um time que tem um trabalho à frente de Vasco e de Botafogo. Então, tende a ser o jogo mais difícil do Flamengo nesse início de temporada. E chegar a esse ponto, né, Edu, com um time equilibrado, mesmo com os desfalques, é importante para o Tite. Eu acho que os jogadores entendem fácil o que o seu treinador quer em campo. É um jogo posicional, é um jogo que exige muito mais, né, do entendimento coletivo do que necessariamente de táticas diferentes, de alternativas, como ele até falou, que precisa encontrar algumas para essa temporada. Enfrentando um adversário que é meio caótico em campo, né? É o jogo posicional contra o jogo aposicional do Fernando Diniz. Um confronto bem interessante, mas
onde o Flamengo chega bem para esse clássico, mesmo tendo poucas referências técnicas ao longo desse caminho até enfrentar um adversário pesado, duríssimo, difícil, que também está disputando competições, está prestes a disputar aí a Recopa Sul-Americana, e é um adversário, sim, que vai testar muito esse Flamengo nesse início de temporada. É domingo, e a gente lembra que com o Vasco foi 0-0, com o Botafogo foi 1-0 pro Flamengo, gol no finalzinho, né? Mas a gente tá vendo o Arrascaeta aí, porque o canal TIC da Argentina informou que o Boca tá interessado no Arrascaeta. Sem vencer a Libertadores desde 2007, o clube chinês pensa em reforçar. E aí o Uruguai é um sonho para junho. Só que a multa para tirar a Arrascaeta do Flamengo é de 50 milhões de euros, cerca de 270 milhões de reais. É dinheiro. E aí o Marcos Braz respondeu a esse suposto interesse do Boca. E disse isso aí. Fala aí que eles vão ter que vender a Bombonera para levar o Arrascaeta. 270 milhões é quase um estádio. E a Bombonera é um estádio já antigo e tal. É quase isso. É difícil mesmo para qualquer time levar o Arrascaeta, né, com uma multa dessas. Principalmente do Flamengo. O Flamengo trouxe o De La Cruz do River Plate, que é o equivalente a trazer o principal jogador do Boca para o Flamengo. Acho que se o Flamengo for no Boca Juniors e disser, olha, eu quero o seu principal jogador e eu tenho grana para isso, leva. Porque o Boca também está passando por uma situação complicada, nem a Libertadores vai disputar. Está vendendo jogadores para futebol europeu, jogadores jovens. Mas é muito difícil tirar hoje, um time argentino tirar hoje o principal jogador do futebol brasileiro. E o Arrascaeta tem 29 anos. O Arrascaeta está há tanto tempo em alto nível, né, Edu? Que ele nem completou 30 anos ainda, vai completar esse ano 30 anos. Então, um jogador que é muito difícil tirar do Flamengo, principalmente as equipes sul-americanas, né? Porque financeiramente, os grandes times do Brasil estão muito, mas muito acima financeiramente dos adversários aqui na América do Sul. É isso, e o Arrascaeta deixou 2 contra o Boa Vista, como a gente viu, jogador que desfila categoria. Então, domingo, Fla-Flu, vamos falar do Fluminense, que já... De La Cruz fez uma belíssima partida, belíssimo passe para o gol do Arrascaeta, e os caras vão se entrosando, né, gente? Primeiro o Tite tem que definir um modo de jogo, um modelo de jogo, e me parece que esse vai ser o modelo de jogo do time do Flamengo. Veja, o Flamengo está rendendo. Eu estou queimando a língua com o Luiz Araújo. Luiz Araújo fez um grande primeiro tempo hoje. O Cebolinha, mais uma vez, jogou muito bem no primeiro tempo, né? Vale lembrar que o primeiro tempo foi melhor do que o segundo, embora o Flamengo tenha feito o mesmo número de gols e poderia ter feito até mais, não fosse o pênalti perdido pelo Pedro, né? Poderia ter feito até mais e tal, aquela coisa toda. Mas, no modo geral, eu achei o melhor jogo do Flamengo nesse ano. Então, assim, muita gente por aqui no chat está falando do Gerson, que perde a posição. Eu acho melhor ter calma, gente. É um jogo contra o Boa Vista, né? Tudo bem, é o que tem, aquela coisa toda, mas também não é para chegar e falar, não, o Gerson não serve mais para jogar no time do Flamengo. Eu não acho que seja por aí, não. É o Boa Vista. O Flamengo fez a parte dele, o Fluminense venceu o Boa Vista por 1-0, o Flamengo foi lá e fez 4, o Fluminense jogando com seus titulares. Então é um começo bem promissor desse time do Flamengo. Valeu, Ilame, um abraço. Foi a atuação do Flamengo no ano. Foi a melhor atuação. Mas foi contra o Boa Vista. É o que tem. Agora, me preocupa muito o número de gols perdidos pelo time do Flamengo. O Flamengo está perdendo muito gol. Não pode ser assim, não pode perder tantos gols assim, não. Está perdendo muito gol. Pedro Barreto, que é membro do canal, vai criticar o Pedro. Não é questão de criticar ou deixar de criticar. Eu acho que cabe a crítica. O Pedro não jogou bem. Embora tenha feito gol, embora seja o artilheiro do Flamengo da temporada, o Pedro não jogou bem. Agora, vaiar, eu acho que é demais. Você entendeu meu ponto, Jotinha? Eu acho que vaiar é demais. Pode criticar. Eu acho que deve até. Deve. Mas, cara, vaiar o cara, sabe? Porque parece que, assim, o Pedro tá no Flamengo para tirar o lugar do Gabriel. E não é por aí, cara. Os dois podem
conviver juntos. Salve, Matheus Rachid. Salve, salve, nação! Então é isso aí, né? O Flamengo vence aí o Boa Vista por 4-0 aí, né? Com um show de Arrascaeta. Arrascaeta jogou muito bem. Tem essa enquete aqui embaixo, que eu coloquei aqui embaixo, né? Quem foi o melhor jogador da partida pelo lado do Flamengo, né? Vamos dizer assim. Arrascaeta, Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo. Podemos colocar também o De La Cruz. Fez uma excelente partida também, né? Igor Jesus, uma boa partida do jovem jogador aí. Sistema defensivo muito bem. Davi Luiz jogou uma boa partida. Eu acho que não tem como criticar algum jogador nessa partida, né? Eu acho que, como muitas pessoas durante o vídeo aqui falaram, sobre a crítica ao Pedro. Não a crítica, mas sim a vaia. Quando o Pedro ele foi substituído e foi vaiado. Eu acho que vaiar o Pedro naquele momento do jogo é pesado. É pesado demais. O Pedro ele vem sendo o artilheiro do clube ano após ano, né? O ano passado ele fez 35 gols e agora tem 7 gols 8 gols em 8 jogos. No Carioca tem 6 gols em 6 jogos. Então aquilo, vaiar o Pedro numa ocasião que ele fez um gol. Obviamente, desperdiçou o pênalti, perdeu muitos gols, mas o Pedro, sim, pra mim, ele fez uma boa partida. O Flamengo já é costume do Flamengo. Já de anos, a gente sempre falava, o Flamengo ele perde muito gol. Até na fase do Gabigol, quando o Gabigol tinha aquela fase muito boa, 2020, 2019, 2019 mas 2020 pra cá, a gente sempre tocava no ponto. O Gabigol ele perde 3 chances pra converter uma. E o Flamengo, ano após ano, vem fazendo isso, né? E essa partida aí contra o Boa Vista demonstrou isso novamente, que se o Flamengo tivesse convertido as chances que criou no primeiro tempo, o primeiro tempo tinha terminado 5-0. E o Pedro tinha pelo menos feito aí um hat-trick, 3 gols só no primeiro tempo, né? Então o Pedro aí, tranquilamente, poderia terminar o primeiro tempo com 3 gols aí na bagagem. E poderia assumir a artilharia do Carioca, né? Então aquilo. Pedro jogou bem pra mim, sim. Cebolinha jogou bem. E obviamente que no segundo tempo, o Flamengo já com o placar embaixo do braço, já 2-0, diminui o ritmo. Mesmo assim, conseguiu criar jogada com objetividade em direção ao gol, né? Só que é aquilo, o Flamengo sempre no finalzinho, já 2-0, diminui a rotação do jogo, né? Mas sempre no finalzinho ele do último toque para o gol, né? Ou questão de passe, ou até finalização, o Flamengo dava um toque a mais, ou um dribble a mais como Cebolinha, né? Então acho que em alguns determinados lances o Flamengo ele tem que ser mais objetivo. Driblou, abriu espaço, ou enfia uma bola, ou finaliza pro gol, né? Ou quer dar um toque a mais, não é só a mais. Esses quesitos aí que às vezes o Flamengo peca muito, mas foi uma excelente partida sim. E a melhor do ano do Flamengo sim. É Boa Vista, mas foi a melhor do ano. Então, se destacou muito contra o Boa Vista. E agora o próximo confronto do Flamengo aí, que é a prova, vamos dizer assim, né? É a prova real que o Flamengo vai ter aí diante do Fluminense, que pode sim valer o título da Taça Guanabara, que não vale nada, né? Mas é um desafio muito grande que vai demonstrar que o Flamengo está no caminho certo ou não, né? Nessa temporada ou nesse primeiro trimestre de 2024, né? Mas deixe sua opinião nos comentários. O que você achou sobre esse jogo do Flamengo? E, na tua opinião aqui nessa enquete aqui embaixo, quem foi o melhor jogador do Flamengo na partida? Arrascaeta, Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo, De La Cruz ou outro jogador da tua opinião? É isso aí, tamo junto. Valeu, galera.